Fala galera, quem tá falando aqui é o Coach Japa e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que eu acho bem legal e bem importante, tá? É o Mental Coaching. Então, eu quero dizer para vocês como que funcionou para mim esse processo, né? E se você se encaixa nessa necessidade também, acho que vai ser legal. Então, vamos lá. Eu anotei algumas coisas, né, que eu estava passando quando eu busquei esse caminho do mental coach. Aí, no caso, a minha coach é a Julia Veltman. Procura lá no Instagram, no Facebook, na internet, você vai achar, tá bom? Eu coloco na descrição do meu canal no YouTube lá para você também procurar ela. Algumas coisas que eu estava passando quando eu busquei esse processo. Então, assim, estava sempre com a sensação de estar atrasado, correndo atrás do relógio. O dia tinha poucas horas, 24 horas era insuficiente para eu fazer tudo o que eu queria. Essa era a sensação que eu tinha, que não estava conseguindo produzir, que eu não conseguia fazer tudo o que eu queria. Então, era sempre atrasado, 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 correndo atrás do relógio, literalmente correndo atrás. Nunca estava tranquilo, tipo, ó, já fiz tudo o que tinha que fazer, agora eu posso ficar de boa. Não, estava sempre atrasado. Esse é um dos pontos. É, o segundo era assim, eu estava me esforçando muito, 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 mas eu tinha a sensação de que eu não estava evoluindo. Então, eu treinava, eu estudava, eu fazia o que tinha que fazer, mas parecia que não saía do lugar, né? E, bom, algumas coisas aí que acabaram me ajudando, né, desse momento que eu estava. Então, o coaching, ele é um trabalho que te leva do ponto A, da onde você imagina que, ou da onde você está agora, para onde você sonha em chegar, para onde você quer chegar, né? Então, ele te ajuda nesse caminho, nesse processo que você vai percorrer, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas é mais ou menos aquela coisa assim, que hoje você enxerga o copo mais vazio, então você enxerga mais problemas, você tem mais dificuldade com as coisas, você acredita menos que vai dar certo. E a ideia é que você chegue lá na frente enxergando o copo mais cheio, às vezes na mesma situação, você acredite que vai dar certo, você busque mais soluções do que problemas. Então, acho que esse é o caminho principal que aconteceu comigo. Essa foi a mudança profunda, né? Você se preocupa mais com aquilo que você pode controlar, com aquilo que você pode mudar. Então eu vejo que hoje, né, até rolou um problema em casa ali que a minha mulher começou a falar, pô, tá cheio de problema e você diz que tá tudo bem, diz que tá tudo bem. Não é isso. Eu começava a olhar mais as soluções. Qualquer coisa que eu tinha de dificuldade grande, eu passei por coisas difíceis nesse período aí que eu tô, já faço coach há mais de um ano, né? Então, eu passei por várias coisas. Até brinco com a minha coach que quando eu comecei o processo quase explodiu meu casamento, quase acabou tudo. Por tanta mudança que aconteceu na minha vida, né? A mudança assim da maneira de pensar, de entender, de enxergar as coisas, coisas que às vezes algumas pessoas viam e eu não conseguia ver. Então, isso foi uma parte bem interessante. Na época não foi legal não. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Até começou a ter que me controlar para não me emocionar aqui. Mas que eu acho que eu passaria por tudo isso de novo para chegar onde eu tô hoje, né? Então vamos lá. O que você precisa entender para fazer o processo do coaching? Porque eu vi muita gente assim, depois que eu consegui alguns títulos que tem representatividade no esporte que eu pratico hoje, que é o CrossFit, né? Eu fui segundo lugar no torneio CrossFit Brasil. Pô, acho que é o evento mais importante do Brasil e ele é muito difícil. Todos os atletas que estão lá eles se classificaram, então eles são os melhores do Brasil. Não tem atleta ruim, não tem um atleta meia boca. Todos são bons. Eu consegui ficar em segundo lugar, né? E o méritos para o Murilo aí que o cara passou o carro, eu não enxerguei possibilidade de ganhar dele. E mas enfim, cheguei nesse resultado. Aí fui pro Monstar Games, que é um dos campeonatos mais respeitados do Brasil também. Tem que ter classificação para entrar, não entra qualquer um assim, só se inscrever e vai. Não, você tem que fazer um qualify. Então também, estava lá entre os melhores classificados, né? E ganhei o evento. E aí eu percebi que muita gente começou a buscar esse trabalho de coaching já desde quando eu comecei a ter esses resultados diferenciados, porque eu falo muito disso e eu acredito muito nesse processo, né? E as pessoas buscavam, mas elas achavam que a minha coach ou o coach mental, ele vai te dar uma fórmula mágica. Ele vai te dar o segredo do sucesso. E na verdade não, ele vai te botar um monte de dúvidas na cabeça, ele vai te encher
de questionamentos, de coisas que você não parou para pensar, e você vai ter que pensar, você vai ter que responder. Aí você me fala assim, então para que o coach mental? Você precisa de alguém que te questione, que te faça pensar nas coisas, porque quando você para pensar, para analisar, você acaba achando a solução. Então, as respostas, elas estão sempre ali na tua própria vida, na tua própria situação, mas você só está enxergando o problema. E o coach te ajuda a enxergar soluções que você buscou, então fica muito mais fácil de executar. Mas vamos lá, vou te falar uma lista de coisas que você tem que ter para que isso funcione. Então não é só chegar e fazer. Opa, desculpa. Então não é só chegar e fazer, você tem que acreditar nisso. Vamos lá. Você é uma pessoa que costuma completar suas tarefas? Tudo que você se propõe, você costuma completar e até o fim, sabe? Não existe a palavra desistir, você vai. Não? Então provavelmente não vai funcionar. Mas é lógico que se você estivesse fazendo tudo isso, você não ia buscar o coaching, certo? Então chegou a hora. Você vai entrar com a proposta de eu vou até o fim do processo. Eu vou completar todas as tarefas, tudo que precisar eu vou fazer. Aí eu posso te dizer que vai funcionar. Você assume as suas responsabilidades, eu chamo isso de... é chamado de autorresponsabilidade. Por exemplo, não adianta eu reclamar que a minha coach não me dá uma solução mágica. Não, eu tenho que assumir que eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que me concentrar mais, eu tenho que ter o foco, eu tenho que me organizar, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que buscar uma coach mental, eu tenho que buscar um técnico melhor, uma equipe melhor, pessoas melhores. Eu assumo a responsabilidade por tudo que eu faço, de bom e de ruim, que deu certo ou que deu errado. Tá? Tudo isso que eu tô te falando é porque a minha cabeça começou a pensar desse jeito e mudou pra isso, tá, galera? Eu era o contrário. Culpar os outros e... Bom, você aceita desafios, questionamentos, porque isso vai acontecer. Seu coach, sua coach, eles vão te desafiar, eles vão te colocar situações em que você vai ter que vencer aquilo. Você vai ser questionado, porque muitas vezes você já ouviu que você tem aquela verdade, aquela coisa que você acredita e chega alguém e questiona você. Nossa, fico louco com isso, fico louco, porque eu acredito tanto naquilo que eu movo o mundo para manter aquilo. Mas o seu coach, ele vai poder te questionar. E ele vai levantar dúvidas sobre aquela coisa que mais você acredita. Às vezes aquilo para você é a verdade absoluta e ele vai te questionar. E você tem que aceitar. E aceitar o questionamento. E aí talvez você descubra que aquilo não é a verdade absoluta. É duro, é duro. Por isso que eu falei que o começo do processo de coach ele é muito difícil, ele é muito dolorido, ele mexe com a sua vida. Mas aí se você passar dessa fase, você vai atingir resultados ótimos. Você tem que acreditar no processo. Às vezes o seu coach, sua coach, então, a Julia Veltman, ela fazia perguntas de verdade. Que às vezes eu perguntava para ela, por que você está me perguntando isso? Para que serve isso? Por que você quer saber disso? Sabe, eu ficava mesmo intrigado, às vezes ficava indignado, irritado com ela, o pau comia ali, né? Me emociona de falar porque foi um processo... Mas assim, ficava mesmo. Só que eu acreditava tanto no processo que mesmo quando meu casamento quase acabou, por causa das coisas que eu comecei a pensar, da maneira como comecei a agir, entender as coisas que eu não aceitava mais, eu continuei fazendo o processo. Eu acreditei, me entreguei de corpo e alma. E acho que por isso que deu certo. Eu passei daquela fase difícil, venci, e depois disso tudo foi tranquilo. Você tem que manter o foco na meta. Então não adianta, hoje eu quero ser campeão do TCB, amanhã eu quero ser o melhor escritor, no outro dia eu quero ser o cara que fica em casa, no outro dia. Não dá, você tem que escolher uma meta e trabalhar em prol dela. Às vezes vai ser uma meta a curto prazo, a longo prazo, mas tem que focar. Foco é quando você está olhando só aquilo. Isso é foco. Se você olha para tudo, não é foco. Você não está focado. Quer cuidar de várias coisas. Foco é uma coisa. Você não pode querer ser bom em tudo de uma vez só. Você pode ser bom em tudo, eu acho. Mas a cada momento tem seu momento, sabe? Você tem que investir no processo com seriedade. Então, como eu falei, às vezes você vai duvidar, às vezes você vai questionar, você vai pensar se vale a pena. Mas a sua seriedade vai fazer com que você esteja nas sessões que você marcou, não vai desmarcar, não importa o que aconteça. Isso é prioridade, é importante.
você vai cumprir o horário, você vai se dedicar, você vai fazer as tarefas que forem pedidas, mesmo que às vezes você tenha se recusado. Eu tenho um episódio que ela me pediu para cuidar de uma planta. Eu tinha que comprar e plantar, sei lá, e cuidar de uma planta. Eu me contrariei com aquilo, porque eu não gosto de cuidar de planta. Eu acho que eu sempre deixo as plantinhas morrer, coitada. Ela não tinha culpa. Mas ela achou que eu não tinha feito. No outro dia eu já fui, comprei a planta e cuidei, mas eu não falei nada. Porque eu não queria que fosse algo assim, ó, fez porque eu mandei. Não. Eu queria eu fazer e provar pra mim que era possível. Então, assim, mesmo quando você não quiser, não acreditar, faz. Faz o que está sendo proposto. Porque você está buscando uma melhora e tem que acreditar em quem está de fora, já que você não está enxergando o caminho certo. Sabe? Essa pessoa tem que ser de sua confiança. Se você não confia no seu coach, não fique com ele. Mude. Busque outro. Um que você se entenda, que você tenha afinidade. Sabe? Você tem que agir. Você tem que fazer. Ficar parado, sentado na cadeira, esperando as coisas acontecer, não dá certo. Eu lembro no início, quando a gente começou o processo, que eu falava que eu queria receber mais apoio. Né? Isso ainda é um problema. O atleta amador gasta muito dinheiro e recebe pouco. O único retorno que ele tem é a glória de ter sido campeão, que não é nada demais, dura uma semana e acabou. Né? Eu estou vivenciando isso agora, eu fui campeão de um evento grande, fui vice no outro e acabou. A glória dura pouco. Então, você tem que agir, fazer acontecer. Né? Eu queria receber mais apoio, mais, sei lá, patrocínio, mas eu falava que as pessoas não me patrocinavam, não me apoiavam. E ela perguntou se eu estava indo atrás disso, se eu estava falando com as pessoas. Eu falei que não. Ela, como? Você acha que as pessoas vão vir bater na sua porta? Cara, começa a falar com as pessoas, entrar em contato. E deu certo. Então, assim, ela falava assim que antes feito do que perfeito. Eu queria fazer o pedido de patrocínio perfeito. Eu queria ser campeão olímpico antes de pedir o... E não dava, não tinha como esperar. Então, começa a fazer, começa a fazer. Se deu errado, faz de novo, arruma. Esteja disposto a errar e acertar e fazer o seu melhor. Sabe? Quer estudar? Começa agora. Ai, 2019, acho que esse vídeo é legal, porque estou fazendo agora no final do ano, 2018. Hoje é 19 de dezembro. E aí, ai, porque ano que vem eu serei um cara mais legal. Ano que vem eu terei uma vida fitness, farei dieta, trabalharei mais. Porque ano que vem, começa agora, hoje, hoje. Hoje você já faz alguma coisa. Se liga. Você tem que ter paciência. Como eu falei, eu fiquei um ano nesse processo de coaching. Eu fiz as 10 sessões, que é a proposta. Mudei muita coisa. Descansei um mês do processo e aí a gente voltou. Voltou sem prazo. 2 vezes por mês. Eu comecei com uma vez por semana, depois eu fazia a cada 15 dias na volta. Aí sim, focado como atleta. Então eu fiz 10 sessões que duraram, sei lá, 2 meses, né? E depois eu completei já mais de um ano. Então aí eu fiz mais um ano de sessões, uma vez a cada 15 dias, durante um ano. Para daí eu chegar a ser campeão do Monstar, vice-campeão do TCB. Então não foi assim, fiz 10 sessões e fui campeão da porra toda. Não foi. Desculpa a palavra, mãe. E depender apenas de você mesmo. Sabe? Não fique esperando que as pessoas vão fazer as coisas por você, que as pessoas vão correr atrás para você, que as pessoas vão ter a responsabilidade por você, que a sua coach vai fazer você ganhar, que o seu técnico vai fazer você ganhar. Não. Depende de você. Depende de você. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Se você quer chegar em algum lugar, quer qualquer coisa, galera, quer fazer um mestrado, doutorado, você quer arranjar um emprego novo, depende de você. Assume a responsabilidade por isso. Tá? Esse vídeo vai ficar longo, mas é inevitável, porque é um processo de mais de um ano e, cara, é muita coisa, muita coisa. Então vamos lá, eu tentei separar algumas fases do que aconteceu no meu processo. Se você chegou até aqui no vídeo, você vai ver mesmo, então assiste aí. Fase 1. Opa, desculpa. Eu fiz a sessão com a Júlia e eu queria fazer sobre esporte, porque eu vi que um atleta que eu considerava, sei lá, eu estava sendo arrogante naquele momento. Eu considerava que eu era melhor que muita gente e fui para uma competição e fui pior. Olhei a classificação e falei, não, pô, o que esses caras estão fazendo? Primeira coisa que você pensa, os caras estão usando droga, os caras estão usando tóxico. O que esses caras estão fazendo? Eu vou pesquisar.
E aí fui no do André Caneoia. Por que fui no dele? Ele é um cara que não tinha tido grandes mudanças físicas, visuais. Então assim, você olha o cara, num dia tá magrinho, no dia tá um bombadão. Você fala, tá usando anabolizante, tá usando alguma coisa, você justifica com isso. Então eu fui nele principalmente porque ele era um cara que parecia que tava fazendo coisas normais, não estava usando nenhum meio ilícito e estava tendo grandes resultados. Então eu fui olhar, ele tinha um médico. Lá, entrei em contato com o médico, era muito caro para eu pagar. Eu acho que o cara deve valer o preço dele, mas eu não tinha condições. Aí eu olhei várias coisas que ele tinha que aparentemente para mim não ia mudar muita coisa. A massagista, a fisioterapeuta, eu também tinha isso. E eu olhei, mental coach. Pô, vou entrar em contato com essa pessoa. Entrei em contato, era a Julia Veltman e marcamos uma sessão. E aí na sessão, falando de várias coisas, ela constatou que meu problema não era no esporte. Meu problema era isso que eu falei, eu estava me sentindo sempre atrasado, sempre zoado, problemas em casa. E aí a fase um foram as mudanças no meu lado pessoal, né? Grandes mudanças no meu lado pessoal. Então, começar a controlar minhas atividades diárias, desde o descanso, do horário que eu fazia comida, do horário que eu trabalhava, do tempo que eu conversava com vocês, meus alunos, ficava lá batendo papo, gosto de bater papo, contar história. E aí eu ficava atrasado para tudo que eu tinha que fazer de importante, sabe? Então eu fiz isso. Controlei melhor o tempo e comecei a deixar de querer, porque isso não acontece, controlar as coisas que eu não tenho controle, as coisas que eu não posso mudar. Então às vezes eu estava muito preocupado com coisas que eu não tinha condições de mudar. E aí eu aprendi isso, que se preocupe com aquilo que você pode mudar, o resto vai acontecer com ou sem você. Aí na fase 2 quando eu voltei a trabalhar com ela, né, então eu tive muitas mudanças, o casamento quase explodiu, voltamos, as coisas melhoraram, E aí essa fase 2 foram a parte de atleta, mindset de atleta, mindset campeão. Tem que respirar, porque senão, putz, acho que fiquei muito sensível com esse trabalho de mental coach. Isso vai acontecer com você também, então cuidado. Se você não quer ficar muito aflorado seus sentimentos, você tem algo contra isso, cuidado. Mas mindset de atleta. Só cuido daquilo que eu posso controlar. Eu não penso, não consigo, mas eu não sou retardado de querer achar objetivos impossíveis naquele momento. Eu simplesmente faço. Eu olho pro treino, mas o treino é muito difícil. Não, só faço. Se eu terminei, beleza. Se eu não terminei, eu penso como eu poderia ter feito melhor. E no outro treino eu faço melhor. E no outro treino eu faço melhor. Sabe? Eu analiso o que eu posso mudar daquilo e no outro dia eu faço. Se eu tô cansado, eu aceito que eu tô cansado. Mas eu comecei a agir e não a reagir. Entende? É muito legal essa fase de mindset do atleta. Eu comecei a buscar, estudar, ler muito mais livros sobre o assunto. Então assim, eu me aprofundei mesmo. Eu queria conseguir isso, conquistar. Sabe? E a fase 3 quando eu comecei a ter mais resultados, foram os pequenos ajustes. Tipo, por que lá no TCB você não conseguiu ir melhor na prova? Porque o cara ficou em primeiro e você ficou em segundo. Não, cara, era muito bom. Mas o que ele fazia que você não fez? O cara tipo, não tinha muita transição. Então, no treino você vai treinar isso. Não tem transição. Você vai sair, já vai direto para outro exercício. Mas e se eu não aguentar? Não existe isso. Você vai descobrir na hora. Você vai fazer e se não aguentar, não aguentou. Você vai ser mais corajoso. Você vai começar a fazer as coisas que os campeões fazem. E aí a manutenção de tudo que eu já tinha feito. Continuar estudando, continuar meditando, organizando seu tempo. Agora, atualmente, estou numa fase mais de rebeldia. Que eu acho que a jornada valeu muito a pena, mas foi bem pesada. E às vezes você não quer isso. Então pense se você quer isso pra você. Se você quer passar pela jornada, porque ela é uma jornada bem difícil, eu posso te afirmar que o seu crescimento vai ser absurdo. O seu crescimento vai ser monstruoso, vai ser surpreendente. Mas eu posso afirmar que não vai ser fácil. Então só entre nisso se você realmente quiser. Se você está disposto a passar por várias situações que você nem imagina de continuar. Sabe?
Já me veio aqui aquela cena do filme do Rock, né, que ele fala com o filho dele, que não importa o quanto você, né, bate, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente, continuar lutando. Então depois que eu apanhei muito, tive vários problemas, dificuldades, mas acho que todas elas vieram para crescer. Então a conclusão maior que eu tiro do processo de coaching é que você aprende, olha só, vai ser redundante, aprende que em tudo que acontece na sua vida, ou tudo que acontece na sua vida é para te ensinar alguma coisa. E quando você começa a observar o que aquilo queria te ensinar, você evolui. Então se você é aquele cara que apanha e não aprende, vai apanhar de novo. Vai ter aquele problema de novo, e de novo, e de novo, e às vezes de uma forma diferente, mas vai ter de novo. A hora que você tem aquele problema, e você olha para ele e aprende com ele, e pensa, não faço mais assim, não faço mais assado, vou mudar isso, você cresce, você evolui. Então, fico aqui meu muito obrigado para minha coach mental, Julia Veltman, né, por esse mais de um ano de dificuldades, de emoções. E, galera, super recomendo. Se não for com ela, faça com alguém que você confie, que você conheça, não importa. Mas isso vai mudar a sua vida. Vai mudar radicalmente. Então, de novo, muito obrigado, minha coach. Tamo junto. É nóis. Valeu, coach Chapa. Tchau pra vocês.